Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e mais uma vez a nossa série de vídeos do programa de educação cristã continuada, onde nós estamos falando sobre o ministério da reconciliação e estamos avaliando a condição em que a humanidade chegou à luz das Escrituras e qual é a causa de tanta maldade e tantas coisas ruins que acontecem e que nós conhecemos na realidade da vida humana. Há um grande mal por trás disso e esse mal nós vimos que é a iniquidade, um mistério. Nós conseguimos, à luz das Escrituras, rastrear de onde surgiu todo esse mal, mas nós paramos no momento em que ele nasce. Por isso é um mistério, mas nós sabemos que a causa de todos os males é a iniquidade. E o ministério da reconciliação é uma ação de Deus para eliminar todos os efeitos aí, todo o impacto dessa iniquidade humana. Nós estamos trabalhando esse tema em 7 lições. Nós já transmitimos 3 lições. Falamos sobre a origem de todas as coisas, como Deus criou todas as coisas. Então, dentro de uma cosmovisão cristã, de um entendimento baseado à luz das Escrituras, nós entendemos que Deus, o Criador, fez tudo em perfeita harmonia e criou a humanidade à sua imagem e semelhança para que refletisse a sua glória, o seu propósito, a sua intenção e toda a sua vontade. Um acidente acontece no meio do caminho e então um mal atuando por trás de um animal no Jardim do Éden seduz Eva e então Eva e o seu marido cometem uma atitude que não era autorizada pelo Criador e assim eles decidem agir deliberadamente, ou seja, sem a participação da determinação do Criador, assumindo assim uma independência. Ao fazerem isso, eles acabam afastando o Criador deles e dando legalidade para que um mal que atuava por trás daquele animal, então, pudesse adentrar a realidade humana, adquirindo legalidade sobre essa raça criada para ser a imagem e semelhança de Deus, mas agora ultrapassa um limite estabelecido e então privada da glória de Deus. Então, com a queda, esse episódio que nós analisamos na segunda lição, o ser humano agora passaria a ter a sua natureza essencial mortificada e ele estaria aprisionado por esse poder que atuou no Jardim do Éden por trás daquela atitude da serpente e da decisão deliberada da mulher e do homem de fazerem diferente daquilo que o Criador havia determinado, e eles acabam então tendo uma semente maligna implantada na sua natureza humana, que agora desconfigurada passa a exercer esse forte poder. Ou seja, o ser humano, por mais que ele queira fazer o bem, tenha consciência ou intenção, ele não consegue porque há um poder maligno que o impede de fazer aquilo que é bom ou de não fazer aquilo que é ruim, segundo a visão de Deus. Esse conflito é chamado de conflito entre as duas sementes e ele vai seguir, foi o tema da nossa terceira lição. Agora, na quarta lição, nós estaremos vendo como a iniquidade entrando na realidade humana e afetando a natureza humana vai estabelecer moradas para que o mal, todo tipo de mal e de ato pecaminoso possa ser cometido pelo ser humano. Um novo corpo, uma nova estrutura é montada e nós fazemos comparações a conjuntos habitacionais onde os maus hábitos vão atuar, levando o ser humano a cometer todo quanto é tipo de maldade e coisas que estão fora do propósito do Criador, o que nós passamos a conhecer como pecado ou atos de vício, onde a pessoa não tem controle. Ok? Para essa lição, a lição de número 4, nós estaremos falando sobre as moradas da iniquidade, como elas se manifestam através da natureza humana agora caída. Eu gostaria de ler com você a introdução da nossa apostila, onde nós aplicamos ali na congregação essa lição. Leia comigo.
Essa introdução nós fazemos com base no Salmo 84, versículo 10, que diz o seguinte: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da iniquidade. Então, na introdução, nós dizemos o seguinte: a alma humana foi criada para habitar em Deus, isto é, em uma morada celestial revestida com a luz da justiça e com a paz. Todo conhecimento, sabedoria, inteligência, conselho, poder e temor constituíam esta morada divina no ser humano. Através dela, o ser humano poderia se relacionar perfeitamente com toda a criação, pois refletia a mente e o pensamento do Criador. Essa morada era uma fortaleza, pois não poderia ser penetrada por nenhum tipo de mal. Era a própria morada de Deus no ser humano. O Criador lhe provera do principal recurso para dominar, o qual deixou sobre a sua total posse o livre-arbítrio, que nós também conhecemos como vontade. Nele, ninguém poderia interferir, nem Deus, muito menos qualquer outra força opositora. Após a sedição no Éden, o ser humano perdeu o direito de permanecer nesta morada celestial. A sua alma foi separada do Criador e sua natureza espiritual foi afetada e distorcida. Ele perdeu a sua vida eterna. Sua consciência foi cauterizada e a sua vontade foi sujeita à carne e ao mundo e o inimigo. A partir daquele momento, o inimigo seria o provedor de todo tipo de pensamentos inferiores, carnais, soberbos, pecaminosos, limitados e de medo, que constituem o material com que a alma caída estrutura sua nova habitação espiritual. Isto é o que a Escritura chama de moradas de maldade ou tendas da iniquidade. Então, uma vez tendo sido afetada a alma do ser humano e o seu espírito mortificado pelo afastamento da presença de Deus, agora essa alma estaria aprisionada por esse poder maligno e não conseguiria mais resistir à força que a induziria a cometer todo tipo de coisas distorcidas da vontade de Deus a partir do pensamento. A alma, então, nós tratamos no primeiro tópico, a alma do ser humano passou a viver imersa em trevas. E uma vez imersa em trevas, não haveria a menor possibilidade de alguma coisa maligna ser resistida a partir disso. Então, o pensamento humano seria afetado e a partir desse pensamento todo tipo de emoção e de atitude ruim, distorcida do propósito de Deus, passaria a fazer parte da realidade. Daí a semente do mal, a semente maligna enxertada na natureza humana desconfigurou toda a natureza humana e o ser humano passou a ser capaz de cometer todo tipo de violência e maldade que a gente conhece até hoje em dia, e não só de ser capaz de cometer, mas ser incapaz de resistir à vontade de cometer essas maldades. Então a gente vê aí que esse mal que agora passa a fazer morada na natureza humana, desconfigura a natureza humana, vai transformar a natureza humana num verdadeiro conjunto residencial, e em cada uma dessas partezinhas, dessa grande estrutura chamada corpo do pecado ou carne, que é a natureza humana caída, vários atos serão cometidos a partir de algum pensamento, alguma reação, alguma atitude que procede da carne, desse corpo de pecado, onde a iniquidade faz as suas moradas, se manifesta de diversas formas. E nós separamos no segundo tópico a explicação de que a alma imersa em trevas, ela dá condição para que a iniquidade faça moradas, meios de manifestação do corpo do pecado, das maldades, da malignidade. E essas moradas, elas dependem de estruturas. E aí nós vamos dar uma olhada
em algumas estruturas que nós passamos, que passaram a fazer parte de dar condições para essas moradas da iniquidade. Preste atenção. Estruturas das moradas. Moradas de temor ou medo, moradas de aflição, opressão, angústia, dilema, moradas de enfermidade, moradas de escassez e pobreza, moradas religiosas e babilônicas, moradas culturais, moradas de estresse, moradas de incredulidade, moradas de orgulho e de egocentrismo, moradas de negligência ou da falta de cuidado ou de atenção, moradas de vício, moradas de rejeição, moradas de hábitos destrutivos, moradas de luxúria, que é o comportamento sexual desregrado, e moradas de complacência, ou seja, de suborno. Então, cada uma dessas estruturas cria a condição de que o corpo do pecado se manifeste, de que a carne dê chance de que a iniquidade se manifeste de diversas formas. E nós não podemos visualizar as moradas da iniquidade, mas nós podemos saber que há moradas de iniquidade onde nós visualizamos alguns sintomas, que são os seguintes. Primeiro, perda ou alteração dos sentidos espirituais. Assim como no corpo físico, no nosso espírito ou na nossa alma, nós temos sentidos e esses sentidos, com a queda, a natureza humana perdeu. O homem natural ou o homem carnal afastado de Deus, ele perdeu esse sentido, os sentidos espirituais, e nós podemos destacar aqui dois que ficam bem claros nas atitudes maldosas e malignas que o ser humano passou a ser capaz de atuar ou incapaz de resistir. Os principais são a cegueira espiritual, que nós podemos visualizar o apóstolo Paulo falando a respeito dela na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 ao 16, e também no capítulo 4, versículo 4. E além da cegueira espiritual, também a surdez espiritual. É o que nós vemos no Salmo 58, versos do 3 ao 5. Então, a perda dos sentidos espirituais é o primeiro sintoma para que nós possamos visualizar e comprovar que as moradas da iniquidade estão ali estruturadas na natureza humana. Segundo sintoma é doença e dor. Todo tipo de doença e todo tipo de dor passou a existir na realidade humana pelo mau procedimento resultante dessa estrutura, dessa natureza humana caída, a tendência maligna da natureza humana. E aí o ser humano passou a ser capaz não só de causar doença e dor, mas também a sua própria autodestruição. Com todos os tipos de hábitos ruins, ele mesmo acaba se fadando à ruína, à limitação biológica. Cativeiro da alma é mais um sintoma. A alma cativa pelo poder maligno, uma alma que está presa ao sofrimento, ao rancor, à inveja, a qualquer tipo de sentimento, pensamento ruim, é a alma que está em cativeiro. A pessoa não precisa estar presa fisicamente para estar escravizada, é só a sua alma estar imersa na escuridão que ela já está automaticamente em cativeiro. Ruína, escassez financeira. A briga pelos bens e pelas posses acaba levando o ser humano a apoiar a sua vida nisso tudo, e são os principais meios que o inimigo trabalha com a iniquidade para prender a alma do ser humano, para substituir a presença de Deus por algum item, algum bem, e ou ele vai morrer sofrendo pela ausência desse bem que ele não tem, ou ele vai adquirir esses bens e no final das contas ele não vai conseguir se saciar e vai querer cada vez mais e cada vez mais, ele vai se sentir frustrado, e mesmo que tenha muitos bens, ele vai ser um homem escasso, pobre. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. E a injúria é mais um sintoma que nós podemos avaliar, que faz parte aí, da manifestação das moradas da iniquidade. A injúria, eu faço questão de ler o texto.
Trata-se de um ataque que afeta o âmago do ser humano, que fica marcado por uma ofensa que destrói partes essenciais do seu coração, atraindo cada vez mais ofensas e injúrias. O principal meio de operação da injúria é a língua, por meio da qual se atrai bênçãos ou maldições. Ela professa que o coração está cheio. Essa morada de iniquidade produz um ciclo vicioso de autodestruição e de destruição. Tudo que o ser humano retiver de ofensas neste estado reproduzirá ao seu redor. Além da injúria, a gente também tem mais um sintoma, que é a prostituição, a substituição da presença de Deus no por qualquer outro tipo de coisa que prenda a alma da pessoa. E por fim, a desolação social, que é a abrangência. O mal sai do indivíduo, da natureza humana de um indivíduo, e ela passa a se alastrar em toda a sociedade. E assim a gente conclui que a justiça divina e a iniquidade são forças espirituais que criam uma enorme tensão de atração. A primeira, a justiça divina, está ligada ao trono e ao governo de Deus, que é o estado em que o ser humano foi retirado ao violar um princípio de Deus e passar pela queda no Jardim do Éden. Enquanto a outra está ligada ao governo do inimigo, o qual ele passou a ficar preso depois que deu legalidade para a entrada da iniquidade na sua natureza. Ao obter dos seres humanos a concordância em agirem deliberadamente, o inimigo estabeleceu as suas bases legais para semear o mal e fundamentar toda a sua edificação. E a natureza humana corrompida virou um verdadeiro imã para o poder maligno. Não obstante, não podemos esquecer que a justiça divina inclui uma ação, e aliás, a ação que corrige o mal em sua raiz e dá ao ser humano a oportunidade de ser livre do poder das trevas. Esta ação será estudada na próxima lição. Nós estaremos falando sobre a redenção, faz parte do plano, na realidade é um plano de reconciliação de Deus, do homem com Deus, a partir do próprio ato de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E é o tema da nossa próxima lição, a lição de número 5, redenção, a cura para a iniquidade. Deus é justo, Ele jamais deixaria que a humanidade fosse traída pelo poder do maligno sem que Ele tivesse um plano para resgatar essa humanidade das mãos do inimigo. É um grande combate, é um grande confronto, mas o plano de redenção de Deus é infalível e a reconciliação do ser humano com Deus em Jesus Cristo é fato consumado na cruz do Calvário e na ressurreição do Cristo, Filho de Deus, do cumprimento da sua promessa com o derramamento do Espírito Santo. E é o que a gente vai ver nas próximas lições, na lição de número 5 e na lição de número 6. Continue acompanhando as lições, Deus te abençoe, a paz do Senhor.